uma DOC à primeira secretaria, vereador, para que possa ser feita a chamada para que possamos reiniciar a 49ª reunião ordinária. Não, aqui eu não. Ô, Eduardo, deixa ele sentar aí. Muito obrigado, presidente. Chamada... Vereador André von Zuben, presente. Vereador Ângelo Barreto, presente. Vereador Antônio Flores, ausente. Vereador Arthur Orsi, presente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, presente. Vereador Aurélio Cláudio, presente. Vereador Carlinhos Camelô, presente. Vereador Carmo Luiz, presente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Francisco Paixão, presente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Vereador Gesiel Silva, presente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Jorge Schneider, presente. Vereador Luiz Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereador Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Professor Ronaldo, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, presente. Vereador Vinícius Gratti, presente. Vereador Zé Carlos, presente. Senhor presidente, 26 vereadores estão presentes. Obrigado, vereador Dr. Luiz Cirilo, com 26 parlamentares presentes, há quórum. Segunda parte, ordem do dia, item 1, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei 18/14, processo 215.506, de autoria do nobre vereador Zé Carlos, que dispõe sobre os informativos que deverão ser afixados nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços localizados no município de Campinas. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para pedir tempo, caso haja necessidade, e exarar parecer. Vereador Rafa Zimbaldi, integrante da Comissão de Constituição e Legalidade. Presidente, a comissão já tem condição de exarar o parecer e este vereador fará. Vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo e também membro da Comissão de Constituição e Legalidade, Vossa Excelência tem a tribuna para exarar o parecer do item 1. Vamos discutir um e todos em um. Viu? Vamos rápido. Parecer favorável pela maioria, senhor presidente. Obrigado. Vereador, com parecer favorável, entra em discussão. Eu vou discutir. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para discutir por até 10 minutos. Dá um show lá. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou discutir aqui as razões que eu acredito, senhor presidente, que o governo não tem nenhuma razão para vetar esses três projetos. Eu vou discutir os três em um só, certo?
projeto de lei número 18 de 2014, que dispõe sobre os informativos que deverão ser afixados nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço localizado no município de Campinas. A nossa intenção, senhor presidente, depois de muito discutir com os fiscais do PROCON e também com os lojistas, nós estamos unificando todos os cartazes num só. O que vai fazer de diferença? Fica mais fácil de visualização dos consumidores, daqueles portadores de deficiência, enfim, não existe razão para tal veto. E o projeto de lei número 19 de 2014, que unifica os procedimentos fiscais e administrativos aplicados na fiscalização do cumprimento da legislação municipal, que dispõe sobre diversas exigências. Os argumentos utilizados nas razões de veto utilizados pelo Poder Executivo não se sustentam por si só. Se não, vejamos, a totalidade das leis fiscalizatórias pelo PROCON foi de autoria do Legislativo e as penalidades nelas previstas pela Lei nº 14.747 de 2013 foram revogadas no seu artigo 6º. As disposições transitórias visam aproveitar os procedimentos iniciados a partir da publicação da Lei 14.747 de 2013, uma vez que não existe penalidade a ser aplicada, e os procedimentos iniciados em data anterior à publicação da Lei 14.747. Acreditamos, graças à boa atuação do PROCON, que estão nela concluídos. Se o Legislativo, ao longo da história, foi competente para apresentar diversos projetos de lei que resultou em lei, pode ele, o Legislativo, face ao prejuízo que a comunidade poderá sofrer, propor lei instituindo penalidade em substituição àquelas que foram revogadas? Infelizmente, nós, o Legislativo, aprovamos uma lei que trará prejuízos à população, principalmente na questão da acessibilidade e a proteção especial. Lei 14.747 de 2013. São quase, senhor presidente, 50 leis. Banheiro para deficiente físico, cadeira motorizada para deficiente físico, estacionamento para idosos e deficientes físicos, cardápio em braille, rampa para acesso de deficiente físico, assentos em bancos para clientes, assentos em farmácias para clientes, cadeira infantil em restaurante para crianças. Todas essas leis, senhor presidente, foi proposta pelo Legislativo. Então, senhor presidente, não justifica, senhores vereadores, um veto dessa natureza pelo Executivo. Dizer que isso é prerrogativa do Executivo, fazer leis dessa natureza, então pode fechar esse Legislativo. O que nós vamos ficar fazendo aqui? E nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar uma justificativa injustificada, senhor presidente. Era só isso que eu queria dizer e peço aos vereadores, aos colegas, que derrubem esse veto. Pelo menos o 1 e o 2, já que o terceiro ele diz que já cumpre a legislação. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Zé Carlos continua em discussão. Para discutir, o vereador Ângelo Barreto tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pretendo não ocupar aqui os 10 minutos que o regimento me dá como direito, mas, em primeiro lugar, dizer ao vereador Zé Carlos que eu vou pegar a última fala de Vossa Excelência para dizer que o Legislativo, se a gente continuar como está sendo, eu acho que Vossa Excelência... Aliás, a população vai pedir para fechar, porque não tem função aqui. Não tem. Assim, o que eu tenho visto de veto do prefeito com os projetos dos vereadores aqui nessa casa é muito grande. Nós temos uma comissão de legalidade que tem mais de um advogado e que esses advogados que estão nessa comissão, que são vereadores, têm uma competência extraordinária na função que exerce. E analisa com todo carinho esses projetos. E mesmo assim, o departamento jurídico da prefeitura, o secretário de assuntos jurídicos da prefeitura, enxerga bem mais do que nós, segundo o vereador Schneider, o juízo deles e a competência extraordinária
que eles têm, ou que acha que tem, e aqui não tem, eles vetam os projetos. E eu estou dizendo aqui, porque não, eu tive uma opção nesse mandato de trabalhar mais a fiscalização do que a apresentação de projetos, exatamente porque eu sei que isso vai acontecer. Se vetam projetos da base, imagina da oposição. Imagina da oposição. E esse tipo de projeto do vereador Zé Carlos é um projeto que ele vem ao encontro daquilo que nós, vereadores, já falamos inúmeras vezes aqui nessa Câmara, da transparência. De dar condição para a população poder, com mais facilidade, enxergar as leis que existem na cidade de Campinas e que ela pode, em qualquer lugar da cidade, fazer a cobrança pelo telefone celular. Aonde ela estiver, ela pode, com o número daquela lei que é divulgado, nos estabelecimentos, ela pode ajudar a fiscalizar. É importante lembrar aqui que outros projetos como esse, vereador Zé Carlos, foi vetado. Eu lembro de projetos que tratam do transporte coletivo, que segue essa mesma linha de Vossa Excelência. Já foi vetado. Projetos que mostram que pode ser colocado nos ônibus dessa cidade placas que garanta a transparência, que garanta a população a fazer as suas cobranças, ajudar a fiscalizar, já foi vetado. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, eu acho que os nobres vereadores desta casa devem ter lido, né, hoje, e eu vou dizer aqui, vereador Zé Carlos e vereador Orsi, uma coisa que me deixou não surpreso, até porque, em que pese eu tenho divergência política, mas eu conheço muito o secretário Baggio e sei da competência dele. E a fala do secretário Baggio foi das mais sinceras que eu já vi na minha vida. Das mais sinceras. Quando ele disse que o vandalismo do transporte coletivo na cidade de Campinas passa pela péssima qualidade do transporte coletivo, vereador Orsi. O secretário Baggio disse isso publicamente, que o vandalismo do transporte coletivo, vereador Paixão, na cidade de Campinas passa pelo péssimo serviço que o transporte coletivo apresenta para a cidade de Campinas, vereador. Na CBN, falou isso na CBN, o vereador deve ter assistido. Será que só eu ouvido pela CBN, será que só eu? Ele disse isso publicamente. E não tem os espaços do transporte coletivo que a gente possa colocar, que o governo possa fixar uma placa lá, informando a população dos direitos da população. Olha, se essa casa não pode fazer isso, eu não sei o que essa casa pode fazer, além de fiscalizar. Eu acho que está na hora, senhores e senhoras, nobres vereadores, colegas desta casa, está na hora de começar a mostrar para o Executivo que aqui tem vereador que pensa, vereadora Neuza, que se afastou durante esse mês, por esses 30 dias, mas o vereador que assumiu pensa... Uma parte, vereador Ângelo Barreto. Sim, vereador. O senhor vê, então, que eu não sou o único do PSDB que critica o governo, né? Pois é, sabe que eu lembrei disso? O próprio secretário de Segurança Pública afirmando que o problema do vandalismo é em função da má qualidade do transporte coletivo, ele está afirmando claramente que o problema da qualidade do transporte coletivo nessa gestão é precário. Vereador, a contrapartida... E eu me sinto contemplado com a fala do secretário, não do ponto de vista da crítica que ele fez, mas do ponto de vista do princípio, né? O secretário está sendo honesto, está sendo sincero, ele está falando aquilo que ele pensa de um governo que ele faz parte. Eu acho que se nós tivéssemos mais secretários assim, que fizessem a crítica e não só a bajulação, só não o puxa-saquismo, essa cidade estaria muito melhor do que está hoje. Porque ser do governo não significa ser cupincha, não significa ser apadrinhado. O secretário Baggio, ele está lá para ajudar a cidade, porque ele não precisa daquilo. Ele tem independência financeira, ele tem uma carreira brilhante, então se ele faz a crítica, ele faz com todo o descolamento possível. Então fica aqui o meu registro.
Se o PSDB também, nós temos gente do PSDB dentro do governo que faz a crítica da mesma forma que nós somos. Obrigado pela parte. Eu quero dialogar com Vossa Excelência, porque eu espero que a contrapartida disso não seja o secretário de Transporte dizer que o problema do vandalismo é pela péssima segurança da segurança pública, porque aí estaria não sendo honesto. Vereador e aí, Ângelo, vereador, eu queria, só para um segundinho que tem tempo, só um segundinho para não terminar o raciocínio, quero dizer o seguinte, vereador Orsi, que eu dei a parte. Essa casa também tem que reconhecer isso e começar a deixar passar os requerimentos de explicação dos secretários nessa casa também. Porque se tem secretário do governo dizendo que o péssimo serviço do governo é que faz com que o vandalismo se aprofunde nessa cidade do transporte coletivo, é importante que ele venha explicar também aqui nessa casa. Exatamente. Exatamente, vereador. Vereador Ângelo, uma coisa que me espanta é perceber que existe uma verdadeira guerra interna no governo Jonas Donizete, então, né? Porque quando vem os problemas, é um secretário tentando colocar a culpa no outro secretário, né? Os secretários do mesmo governo, de áreas que são, nesse caso específico, as duas áreas têm um importante papel na questão do vandalismo, tanto a segurança pública quanto o transporte. A péssima qualidade do transporte, eu fico feliz de ver o secretário assumir, mas eu acho que o secretário também tinha que reconhecer que existe uma falência no sistema de segurança pública, que é de responsabilidade do governador Geraldo Alckmin e também do próprio secretário. Então, eu acho que é curioso ver quando começa a entornar aí o caldo, a gente começa a ver um se engalfinhando com o outro, como se isso pudesse eximir o secretário de Segurança Pública da responsabilidade ou eximir o secretário de Transportes da responsabilidade pelos péssimos serviços de transporte público. Perfeito. Eu quero aqui dizer, eu não sou líder da bancada, não conversamos, mas eu espero que a bancada do PT vote pela derrubada do veto do vereador Zé Carlos. Eu espero que a nossa bancada vote pela derrubada do veto do vereador Zé Carlos, assim como devemos votar também nos outros projetos, porque tem a mesma envergadura e o mesmo sentido de contribuir com a população, para que a população possa fiscalizar e ajudar essa casa, inclusive, a fiscalizar o governo municipal, que esse é o nosso papel e o papel da sociedade. E não significa perseguição, não. Significa cumprir um papel que é nosso de fiscalizar o executivo em todas as áreas dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ângelo Barreto. Vereador Francisco da Paixão, próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito para ocupar a tribuna, vereador Arthur Orsi. Vereador Dr. Arthur Orsi tem a tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que dispõe sobre os informativos que deverão ser afixados nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços localizados no município. Projeto que vem unificar, vereador Marcos Bernardelli, as várias leis existentes no município que tratam sobre a afixação de informativos nos estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de prestação de serviço. Logo que o mandato nosso nessa casa se iniciou, foi dito que nós tínhamos, na nossa legislação, no conjunto normativo da nossa cidade, leis esparsas que tratavam muitas vezes do mesmo assunto e que precisavam, de uma certa forma, serem consolidadas para facilitar, inclusive, a fiscalização. Vereador Zé Carlos, premente desse problema, prudente, legislador experiente, fez 3 projetos de lei, unificando a maneira que os informativos deveriam ser colocados, unificando a forma de fiscalização e de cobrança das multas, né? E unificando o procedimento tributário de cobrança e de inscrição das multas na dívida ativa. Maravilhoso, vereador Zé Carlos. Perfeito. Uma obra que nós, da Comissão de Constituição e Legalidade, eu como membro, como
assinamos embaixo e demos parecer favorável. Passou pela Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Zé Carlos, como se passa uma noiva para caminhar para um altar. Tão fácil, tão doce, tão puro. Eu estou exagerando aqui Mas não houve a menor discussão na Comissão de Legalidade do resquício de inconstitucionalidade desse projeto. Resquício que fosse. E por que não? Porque os projetos que tratam sobre a fixação dos cartazes nos estabelecimentos comerciais, como farmácias, drogarias, bares, restaurantes, as leis foram feitas por essa casa, por vereadores dessa casa, vereador Cirilo. Temos parecer favorável de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito sensata, de uma forma onde a Constituição Estadual, a lei orgânica estão mais do que cumpridas. Por quê? Porque quem fala da fixação são leis de iniciativa nossa, de vereadores dessa casa. Pois bem, passou pela Comissão de Constituição e Legalidade, como eu disse aqui, cujos membros são esse vereador Cirilo, vereador Sidão Santos, vereador Rafa Zimbaldi, líder do governo, vereador Pedro Tourinho, vereador Paulo Galtério. E aí, passou nas comissões de mérito, sem qualquer ressalva também, vereador Zé Carlos, porque não existe a menor dúvida aqui para alguém do mérito do projeto, da necessidade dos próprios fiscais, vereador. Isso é uma exigência, senhores vereadores, isso é uma exigência dos próprios fiscais da administração, porque são, como citado aqui pelo vereador Zé Carlos, são mais de 20 legislações, prestem atenção, senhores, mais de 20 leis tratando de forma diferenciada a questão da fixação. Pois não, vereador? Uma parte, vereador, só para elucidar seu raciocínio, hoje eu tive a informação que fiscais, porque eles não conseguem aplicar a legislação, aplicar essas penalidades, por isso que nós estamos unificando, que eles estão entrando, se esse veto não for derrubado, eles entram através do Ministério Público, e essa casa vai ser questionada a respeito disso, vai questionar o Executivo e também vai questionar essa casa, porque não existe mecanismo de fiscalização se não houver essa unificação. Vereador Zé Carlos, eu volto a repetir, o projeto mais do que valoroso, o projeto que tem aqui um entendimento, inclusive, de que nós precisamos facilitar para a própria administração pública a execução da fiscalização, a forma com que o fiscal vai chegar no estabelecimento e ele vai poder cobrar. Porque, vereador, são mais de 20 leis. Nós temos aqui, só para citar alguns exemplos, nós temos aqui a lei que obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço a fixar junto aos caixas de maneira ostensiva a transcrição do artigo 5º da Lei Federal 10.962. Temos aqui outro projeto que dispõe também preferencialmente sobre o serviço para gestantes, mães e crianças de colo, que deve ser afixado. Projeto também que fala sobre, que franqueia ao consumidor a possibilidade de frequentar as cozinhas nos restaurantes. Todos os projetos que tratam da fixação de informativos. Todos esses projetos, desde o primeiro, é de autoria de vereadores dessa casa. Das 20 leis que estão aqui, vereador Schneider, não tem uma que não seja de autoria dessa casa aqui, de vereadores nossos aqui. Agora, o senhor sabe qual foi a justificativa da prefeitura com relação a justificativa jurídica da prefeitura, legal, que o projeto do vereador Zé Carlos possui vício de iniciativa. Essa é a justificativa da prefeitura, que o projeto é ilegal, porque só a prefeitura poderia tratar da fixação de informativos nos estabelecimentos comerciais, vereador Tico Costa. Não dá para entender. Se ainda esse argumento tivesse qualquer fundamento legal, mas não existe o menor fundamento legal nesse argumento, vereador Ângelo Barreto. Eu digo aqui para os senhores, projeto foi para a consultoria jurídica, projeto foi para a Comissão de Constituição e Legalidade,
leis que ele está modificando aqui, que foram leis aprovadas nesse legislativo, e agora vem a justificativa de vício de iniciativa. Eu só peço uma coisa a essa casa, que essa casa fique de pé no dia de hoje. Permite uma parte? Que essa casa mostre que ela tem opinião, que essa casa mostre que aqui se faz coisa direito, que aqui não se faz coisa errada. Que essa casa mostre, mande um recado para o Executivo, que uma vez aprovado um projeto de lei tão importante e tão meritório, nós não vamos votar juntamente com o veto e manter o veto, porque veio uma canetada do Executivo mal feita, mal explicada, que vai contra o interesse público. Eu tenho certeza, vereador Sidão Santos, absoluta, de que esse veto não vai ser mantido hoje por essa casa. Eu tenho certeza disso, porque vai ser a desmoralização desse legislativo se nós acatarmos esses argumentos de vício de iniciativa em leis que foram aprovadas aqui nessa casa, vereador Vermelho. Tudo tem limite, vereador Ângelo, tudo tem limite. Ficamos aqui trabalhando 6 meses num projeto desse, com audiência pública, com discussão, e vira um veto com essa justificativa. Sabe-se lá quem fez a justificativa aqui, prefeito mal assinou 2 folhinhas e... Não, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que essa casa hoje vai mostrar que veio nessa legislatura. Obrigado. Vereador. Obrigado, vereador. Doutor Arthur Orsi, Francisco Paixão, próximo vereador inscrito. Convido para ocupar a tribuna o vereador Tiago Ferrari. O vereador, segundo vice-presidente desta casa, questão doutor de ordem, Tiago. senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Búfalo. Senhor presidente, para que eu pudesse debater o tema, eu estou inscrito ali, eu gostaria de ter acesso ao processo que originou a lei 14.747, 2013, que tem a ver com o tema em questão. O problema, senhor presidente, é que o horário da nossa biblioteca, com as alterações, agora a casa, nesse momento, não tem como ter acesso aos processos. Então, eu gostaria de saber como que nós podemos proceder para que pudéssemos ter vistas nesse processo. Ok, estou providenciando aqui junto com a nossa consultoria. Tiago Ferrari tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite a todos. Eu venho a esta tribuna porque eu acho que muitos colegas já viram me manifestando e cobrando alguns critérios do Executivo com relação aos vetos. Eu que no mandato passado, junto com o vereador Ângelo Barreto, junto com o vereador Cirilo e com o vereador Tadeu Marcos, nós fizemos a revisão do regimento interno, e uma das coisas que a gente sempre cobrou, bateu, é com relação à importância dos pareceres, a importância de se justificar. O vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Legalidade, também entendendo a necessidade da gente ter a fundamentação desses pareceres, apresentou um projeto de resolução, no qual essa Câmara aprovou, mostrando a importância de ter a fundamentação. O vereador Marcos Bernardelli, como jurista que sabe que qualquer decisão
dentro do Estado democrático de direito aqui no Brasil, deve ser fundamentada, justamente para que a gente possa dar o amplo direito de defesa, para que a gente possa saber os critérios que foram adotados, para que a gente não possa viver dos resquícios do Estado totalitário, onde era a vontade dele e não precisava se justificar. Uma parte, vereador. Eu estou fazendo todo esse contexto porque, quando eu vejo o vereador Arthur Orsi, pessoa que eu prezo, respeito e tenho uma história de coerência, uma história combativa, eu não posso me furtar, vereador Arthur Orsi, e vim aqui à tribuna e a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, porque esse projeto aqui foi aprovado num 44, não tem fundamentação da Constituição legalidade, tem apenas um parecer verbal favorável, e isso, quando Vossa Excelência fala que a gente não pode se curvar, a gente precisa entender que, tendo em vista as urgências que muitas vezes nós temos que nos ater à formalidade do processo legislativo. E quando a gente não respeita essa formalidade ou atropela, muitas vezes a gente fica sem argumento aqui, ou dá argumento para o outro lado. Mais uma vez, eu falo, quando a gente aprova apenas com parecer favorável, sem fundamentação, fica a critério do outro lado aprovar ou desaprovar, fundamentando. Então, eu venho aqui, subo aqui essa tribuna, para que a gente possa fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós, na urgência, na vontade de aprovar o projeto, nós entramos no regime 144 e isso vai sem qualquer fundamentação. Uma parte, vereador. Então, eu já dou uma parte, vereador Zé Carlos, só estou justificando, porque aí acontece de um projeto meritório, que é excelente, um projeto que mexe com interesses, e aí a gente não tem uma fundamentação adequada, a gente fica sujeito a qualquer fundamentação do outro lado. E isso enfraquece a nossa casa. Isso não dá subsídios para a gente fazer o bom debate. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque quando vai uma matéria que pode ser passível de interpretação, de aprovação ou não, e não está fundamentada, a gente vê que a gente está fortalecendo o outro lado. Então, é importante a gente assumir a meia-culpa aqui nesta casa. É importante a gente saber que, muitas vezes, no atropelo, a gente está abrindo mão de alguns artifícios para que a gente possa defender depois. Porque aqui, nesse processo, não tem nenhuma fundamentação legal com relação ao projeto. E essa casa é estritamente formal. Esta casa, ela faz leis e ela obedece o regimento interno, que tem que ser estritamente formal. Então, é importante a gente fazer esse debate. Uma parte, vereador Zé Carlos. Vereador, veja bem, eu tenho que discordar do senhor, porque todas as sessões, nós temos até 10 projetos, inclusive do Executivo, sem nenhuma fundamentação, quando ele põe aqui. Hoje temos o número 7, é do Executivo, e está aqui incluído na pauta requerimento de urgência, 144. Então, nós temos que extinguir 144 do regimento interno, porque nós temos tempo para discutir, o projeto ficou na pauta aí uma série de tempo, quer dizer, não justifica. Eu acho que tentar justificar é injustificado. Quantos projetos existem com pedido de urgência? E, normalmente, eu não faço uso do regimento, entendeu? Solicitando, muitas vezes, nos projetos que eu faço, urgência. Pode reparar para o senhor ver. Vereador Zé Carlos, respeito Vossa Excelência, mas o regime de urgência 144, em nenhum momento ele faz menção de que está se abolindo a justificativa formal. Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que tomar aqui, para que
a partir de agora, mesmo que seja num 4-4, a comissão que vai fazer o parecer, que ela fundamente, mesmo que verbalmente, que vai ficar constando aqui, e junte isso no processo. Uma parte, vereador. Lógico, vereador. Rapidamente. Arthur Vereador Arce. Tiago, olha só. Eu já dei pareceres verbais contrários a projetos de lei quando a gente analisa o projeto aqui na hora. Se existe essa figura do parecer verbal no momento da sessão, isso não exime a nossa responsabilidade, seja da comissão ou seja dessa casa. Então, vereador Tiago Ferrari, eu não tenho a menor dúvida, o parecer é fundamentado de acordo com aquele entendimento que nós tivemos aqui. Muitas vezes a gente consulta o consultor jurídico que está de plantão no momento da sessão. Então, eu não tenho que fazer meia-culpa alguma. O projeto tem mais do que justificativa, a fundamentação jurídica está mais do que demonstrada que não existe vício de iniciativa, né? E por isso que o projeto passou e passou da maneira com que... Agora, é só ver os precedentes. Leis que tratam da fixação de iniciativa de vereadores é sancionada, é promulgada. E o projeto de lei que altera algumas questões nessas mesmas leis tem vício de iniciativa? Ora... Vereador Arthur Arce, mais uma vez, respeito Vossa Excelência, mas vou deixar claro o que está... Eu solicito a Vossa Excelência que me demonstre aqui onde está a fundamentação disso. Vereador Arthur Arce, não estou querendo ir numa questão pessoal com Vossa Excelência. Eu estou querendo que a gente, a partir de agora, a gente assuma alguns compromissos, porque de nada adianta a gente discutir as questões de legalidade quando a reunião está suspensa, se nos autos do processo não estiverem aqui. O que vale aqui, e aí a gente vou invocar Vossa Excelência como advogado que é, e aproveitando o vereador Luiz Henrique Cirilo, o que vale aqui é o princípio da formalidade. O que rege a administração pública, e principalmente o processo legislativo, é o princípio da formalidade. O que é esse princípio da formalidade? O princípio da formalidade é de que tudo que está sendo discutido, tudo o que a gente está falando, deve estar formalizado. Nós devemos estar nos autos. Falo isso, gente, porque eu acho que realmente a gente tem que assumir uma meia-culpa, mudar algumas situações. 144, vamos fundamentar, justamente para que a gente tenha subsídio para poder discutir. Porque eu entendo que, e eu tenho acompanhado, e já me manifestei nesse sentido, de que, me desculpa, vereador Cílio, só quero terminar o raciocínio, mas que nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa cobrar. O que tem no processo aqui, formalmente, é o vício de iniciativa, é a justificativa do vício de iniciativa. E aí a gente precisa assumir e pôr critério nessa situação. Senão a gente está distorcendo uma realidade, senão a gente está desvirtuando uma situação. E a gente tem que ser meramente formalista e não ter interpretações subjetivas. Obrigado, vereador Tiago Ferrari. Vereador Francisco Paixão, o próximo vereador inscrito. Convido o vereador Pedro Tourinho para ocupar a tribuna. Vereador Dr. Pedro Tourinho tem a tribuna, vereador, por até 10 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, eu venho aqui novamente subir nessa tribuna, como fizemos tantas vezes ao longo dessa legislatura, para discordar de mais um veto do prefeito Jonas Donizete a projetos que foram aprovados nessa casa. Eu, antes de mais nada, quero colocar que eu fico feliz de ver novas vozes se juntando a essa queixa, a essa colocação, de que, ao proceder de modo a referendar sempre os vetos do prefeito municipal, essa Câmara se apequena e se coloca numa posição, ou melhor, nos coloca todos numa posição de estarmos aqui cometendo um de dois equívocos. Ou estamos errando
na maneira como fazemos nossos pareceres, na seriedade das nossas discussões, né? Então, hoje a gente tem aqui assessorias jurídicas frágeis, a gente tem aqui vereadores advogados que não sabem escolher o seu voto na hora de determinar a legalidade, ou então a gente está assumindo que o que a gente faz nessa casa, em última instância, é sempre determinado pelo Executivo. Eu acho que uma dessas duas questões é a única, uma dessas duas é a única explicação para o que acontece aqui. Porque, veja, já é mais de 1 ano e meio que a gente tem projeto atrás de projeto sendo vetado nessa Câmara. Projeto atrás de projeto. E a gente não consegue ter a tranquilidade para discordar do prefeito. Para falar, prefeito, você vai me desculpar, mas a sua assessoria jurídica também erra. Não é só a nossa assessoria jurídica que erra. A assessoria jurídica do prefeito Jonas também erra. E faz pareceres errados. Pareceres que vetam projetos que seriam benéficos para a população. Esse projeto aqui trata de uma questão muito meritória. É uma vergonha, você chega em alguns estabelecimentos, parece uma árvore de Natal, cheio de coisa, de placa fixada, informando coisa. O vereador Zé Carlos teve um momento de lucidez aqui ao apresentar esse projeto. Não foi só um momento, vereador Zé Carlos? O senhor me perdoa. O vereador Zé Carlos é um vereador lúcido, que apresentou aqui um projeto importante, o senhor me desculpa. Apresentou aqui um projeto importante, que dialoga com a coisa, que pode parecer banal, simples, mas que é relevante. É relevante. E vale colocar, eu repito um argumento que já foi usado aqui. A determinação da obrigatoriedade das placas foi feita com projetos que foram dessa casa. Eu me pergunto se o prefeito Jonas Donizete tivesse a sua equipe aqui, nessa casa, na prefeitura, há 20 anos, se fosse a equipe desse prefeito que está aí agora. Eu acho que essa casa não tinha aprovado um projeto, vereador Vermelho. Eu acho que a gente não ia ter um vereador aqui que ia poder falar que teve um projeto aprovado, praticamente, ou se teve, foram muito poucos. Porque é uma sanha de vetos, assim, uma coisa impressionante, que, a meu ver, me faz sentir aqui, às vezes, que a gente está perdendo o nosso tempo. Senhor contribuinte, que está aqui, senhor munícipe, preste atenção no tempo que a gente gasta aqui, discutindo a legalidade dos projetos, e depois discutindo o mérito. Hoje são 6 projetos, correto? São 6, vereador Cirilo, que foram vetados, é isso? 6 projetos. Isso dá, no mínimo, uma sessão inteira de discussão. É uma sessão inteira que foi julgada, assim, no ralo, porque o prefeito discorda veementemente dos pareceres jurídicos. Alguns deles, alguns dos vetos que a gente vai ter a seguir, foram feitos com pareceres muito bem fundamentados, pareceres corretamente instruídos e aprovados por unanimidade, por uma comissão composta por 7 vereadores. Eu, vereador Luiz Cirilo, vereador Arthur Orsi, vereador Paulo Galtério, vereador, quem mais que é? Rafa Zimbaldi, líder de governo. Uma parte, vereador. Quem mais que está ali? Vereador Vinícius Grade, que é um advogado. Uma parte, e vereador Sidão Santos. Eu vou conceder-lhe uma parte, vereador Tiago. Então, assim, quero colocar que eu me pergunto, com assessores jurídicos, com vereadores advogados, eu já sei que eu já faço esse discurso aqui já faz mais de 1 ano. Quem assiste a TV Câmara já me ouviu falar isso aqui tantas vezes. Será possível que a gente está sempre errado e o prefeito está sempre certo? Será possível que é isso? Eu não consigo entender. Vereador Tiago. Vereador Pedro Torinho, em primeiro lugar, eu acho que quando nós fazemos a discussão aqui, a gente tem que tomar cuidado para não querer distorcer e desmerecer a casa. Eu acho que não adianta a gente falar, olha, não vamos se curvar ao executivo. Vamos tomar certos cuidados e fazer uma discussão propositiva e assumindo as nossas responsabilidades aqui. Eu desafio Vossa Excelência a abrir nesse processo e me apresentar qual foi a fundamentação da Comissão de Legalidade nesse processo. É aí que eu estou discutindo. Se a gente quer cobrar critério do Executivo, eu tenho cobrado,
que eu acho que precisa ter um critério para que a gente possa saber o que a gente está votando aqui e saber o que ele vai aprovar lá. A gente precisa ter critério. Só que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. E a lição de casa não foi feita. Não tem fundamentação no parecer da Comissão de Legalidade. Pode ter 7, pode ter 20, pode ter 33. E foram 33, não sei quantos favoráveis. Mas a gente não fundamentou. Aí o que acontece? Como é que a gente vai cobrar se nós não fizermos a nossa parte aqui? É esse o meu questionamento e é esse o meu posicionamento. Que a gente tem que mudar a posição e ter critério para a gente cobrar critério. Se o senhor me permite debater com Vossa Excelência, o senhor está propondo, então, eu quero entender aqui, que acabe nessa casa a votação ad hoc das comissões, a votação feita na hora da votação aqui. Não, veja bem, o senhor está colocando o seguinte, o vereador Thiago Ferrari está discorrendo aqui sobre um procedimento frequente nessa casa, que às vezes o projeto chega para votação sem ele ter recebido um parecer escrito formal por parte de um relator. Na área da constitucionalidade. Às vezes é por questão de tempo, o projeto veio para votação antes que ele tivesse tido exarado o parecer, às vezes o projeto é urgente. Agora, vereador Thiago Ferrari, quero colocar uma coisa aqui. O Executivo, quando tem interesse, manda o projeto aqui na quarta-feira, na quarta seguinte o projeto é votado, e no dia seguinte, em sessão extraordinária, o projeto é votado no mérito. Uma parte, vereador. Quero saber, um momento, vereador, eu quero saber se o Executivo agora vai continuar fazendo isso, mandar os projetos que são do interesse do Executivo, para a gente fazer a votação aqui, ó, porque veja bem, quando a discussão é feita aqui na Câmara, no momento da sessão, de fato, o vereador Thiago Ferrari tem razão. Não dá para fazer um parecer escrito, longo, com toda uma discussão dos advogados que estão envolvidos no processo aqui, apesar de as pautas da sessão serem divulgadas com antecedência suficiente para que cada gabinete exare seu parecer. E é com essa base, por exemplo, que eu faço as minhas votações. E acredito que da mesma forma acontece com os vereadores aqui também. A gente discute, um momento, vereador Cirilo, a gente discute todos os projetos antes de votar. No meu gabinete, naturalmente, eu acho que todos os vereadores aqui fazem isso. Então, quero colocar que existe uma contradição nessa argumentação, embora eu concorde com o vereador Thiago, de que o ideal é que todos os pareceres sejam feitos da forma mais criteriosa possível, que estabelece um questionamento à prática da gente decidir aqui. Quero dizer que a próxima vez que o Executivo Municipal encaminhar um projeto para casa e esse projeto for ser discutido aqui na sua legalidade, sem um longo parecer, um parecer minucioso da parte da Comissão de Constitucionalidade e Legalidade, escrito, eu vou subir aqui para contestar isso, porque eu acho que a gente começa a colocar, então, em xeque várias das nossas práticas. Vereador Cirilo. Vereador Peltorinho, quero cumprimentá-lo. Eu acho que esse processo de reflexão engrandece essa Câmara. Quero cumprimentar o vereador Thiago Ferrari pela sua fala e fundamentação. E eu vou além. O senhor me desculpe, o senhor é um vereador de oposição e está com todo o direito de fazer críticas ao chefe do Executivo. Mas a crítica não precisa chegar lá no Palácio dos Jequitibás. A crítica tem que ficar aqui dentro dessa casa. Essa casa tem que ter personalidade. Nós votamos favorável a um projeto. Veio um veto do Executivo, necessariamente nós não somos obrigados a manter o veto. Há necessidade de uma análise jurídica e legal sob o ponto de vista do que o projeto foi apresentado. Fico feliz, o senhor vai ser contrário a esse veto, então, aqui na casa. O senhor vai ver daqui a pouco o meu voto, mas não é isso que o senhor tem que analisar. O senhor tem que analisar, como eu estava dizendo, me ajudar a analisar a legalidade dos projetos. Bem, é isso. Eu venho aqui, finalizando a minha fala, apelar ao bom senso desses vereadores para que essa casa não passe por mais uma sessão de apequenamento. Feitos são essas sessões em que a gente vota muitos vetos. São sessões que nos entristecem e nos envergonham. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Thiago Como Ferrari. líder do PTB, quero o tempo de liderança. Tempo de liderança do PTB. Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Lembrando que a partir das 8h30, a TV Legislativa estará em cadeia nacional, mostrando o horário eleitoral gratuito. A partir das 8h30, daqui a pouco, portanto, daqui a 10 minutos. Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que peço tempo de liderança para que a gente possa continuar esse debate. Respeito o vereador Pedro Tourinho, até me lembrou
uma velha expressão que o vereador, o professor meu, e acho que professor de alguns aqui, o professor Jamil Miguel, que foi juiz aqui desta comarca, ele me lembrou muito a expressão que ele utilizava, que era o jus esperneandi. Então, eu acho que a gente tem que ter critério, vereador Pedro Torinho. Eu acho que Vossa Excelência, quando reafirma o que é função nossa, é justamente o que eu estou falando. A gente tem que ter critério aqui, fazer a nossa lição de casa, para que a gente possa cobrar critério do outro lado. Não estou negando. Agora, a gente não pode distorcer, falar, olha, vereador que votar a favor do veto está se curvando, está se apequinando. Eu acho que desse debate nosso aqui, que eu pedi para que a gente fizesse uma reflexão, é que a gente se engrandecesse e que a gente, como casa, como instituição, como poder legislativo, nós assumíssemos a nossa função e criássemos um critério para que a gente não pudesse ficar sujeito nisso. Porque a partir do momento que a gente não fundamenta, eu sou obrigado a ouvir um vereador de oposição questionar se eu estou me curvando ou não com o executivo. E por que eu não posso ter, e eu falo como advogado, e tem outros juristas aqui, eu posso ter uma posição também idêntica dele e não estou me curvando. Agora, eu tenho um critério. A gente não fez a nossa lição de casa. Nós não fundamentamos. Ele fundamentou. Para mim, entre nada e alguma coisa, vale alguma coisa. A gente tem que ter esse critério. É isso que eu estou falando aqui, que a gente precisa assumir essa responsabilidade. E mesmo que quando for um parecer verbal, que a gente faça a justificativa, a fundamentação aqui na tribuna. Vai estar contido aqui. E aí a gente vai poder chamar a nossa responsabilidade e falando, votamos dessa forma, por isso, de acordo com esse critério e de acordo com essa fundamentação. Vereador Ferrari. Eu dou uma parte para Vossa Excelência. Antes de mais nada, eu quero colocar que esse é o nível do debate que eu acho que a gente tem que ter aqui nessa casa quando discordamos. Quero engrandecer a tua figura. Colocar que o jus esperneandi, né, que é o direito a espernear, né, é, de fato, o que muita gente em Campinas tem feito nessa administração, Jonas Donizete, é se resignado a uma série de equívocos, eu vou chegar lá, a uma série de equívocos sobre as quais as pessoas muitas vezes têm pouco poder de intervir. E eu acho que, de fato, é o que a gente faz aqui, é protestar, seria uma outra maneira de colocar. A expressão espernear seria, talvez mais polidamente dita, protestar. É o nosso direito de protestar aqui contra o que a gente entende que são equívocos do Executivo. E eu quero colocar que eu discordo de Vossa Excelência quando Vossa Excelência coloca que a gente não fez o dever de casa. Talvez alguns vereadores possam ter votado sem plena consciência. Não coloque o nosso mandato e de alguns outros companheiros do PT nessa posição. A gente discute em reunião de bancada sempre as nossas posições. Então, os nossos posicionamentos, mesmo quando existe uma votação feita aqui na casa, eles são embasados na orientação dos nossos assessores jurídicos e no posicionamento que a gente enxerga para a cidade. Ok, vereador? Vereador Pedro Torinho, é importante Vossa Excelência colocar isso, porque eu quero deixar claro aqui para Vossa Excelência e para qualquer outro vereador aqui desta casa, que eu não estou fazendo juízo de valor quanto às convicções, quanto ao voto dos vereadores. Eu estou fazendo juízo de valor, vereador Pedro Torinho, do que está aqui nos autos. Ouviu, vereador Pedro Torinho? Do que está aqui nos autos. E nos autos não está a fundamentação. Eu não sei alguns critérios do Executivo, tanto que eu coloquei apenas um projeto meu para votação em segunda votação. E aí, olhando alguns critérios, e esse projeto foi aprovado. E não precisei discutir no Executivo, não, para ser aprovado. Não discuti com secretário nenhum para ser aprovado o poder de fiscalização da Guarda Municipal na perturbação do sossego, dando competência para a Guarda Municipal. Não fiz uma reunião com qualquer secretário, mas sim
verifiquei alguns critérios adotados pelo Executivo, que para mim ainda não estão claros, para aprovar esse projeto. Agora, quando eu faço a discussão aqui, vereador Peltorinho, eu entendo que, assim como Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência é um vereador atuante, um vereador criterioso, tenho certeza que o senhor sabe justificar todos os projetos que Vossa Excelência votou sim ou não. O que eu faço aqui, o questionamento, é que nós precisamos nos preocupar em deixar escrito aqui, deixar dentro do princípio da formalidade, consignado aqui dentro dos autos, quais foram as fundamentações da Câmara Municipal para aprovar esse projeto. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Arthur Orsi. Vereador Tiago, com todo o respeito à argumentação de Vossa Excelência. Mais uma ainda. Nós estamos desvirtuando o debate. Primeiro, que existe um dispositivo regimental que garante que projeto em regime de urgência ou projeto em regime do 144 pode ter parecer verbal da Comissão de Constituição. A partir do momento que o parecer é verbal ou que o parecer é escrito, ele está fundamentado, mesmo porque fica gravado nos anais da sessão da Câmara. Outra questão, a partir do momento que o plenário dessa casa aprova o projeto, ele é soberano a qualquer formalização. Tanto é que se o parecer da Comissão de Constituição fosse contrário e essa casa houvesse derrubado o parecer da Comissão de Constituição, a casa prevalece o entendimento. Então o senhor poderia ter no processo um parecer formal da comissão contra, e essa casa entender o contrário e derrubar o parecer, porque o plenário é soberano. Então nós estamos desvirtuando a questão. Porque se o senhor me garantir que os 80% dos projetos que nós aprovamos aqui em regime de urgência do Executivo, né, nos últimos 1 ano e 8 meses foram sem fundamentação, hoje não tem nada aí que possa funcionar. Inclusive o refis, que nós acabamos de aprovar aqui nessa casa. E eu quero só salientar uma coisa, Vossa Excelência, terminando. Projeto, Lei 14.597 do vereador Zé Carlos, Lei 7.751 do vereador Biléu, Lei 8.431 do vereador Selim, Lei 11.991 do vereador Franco, Lei 9.621 do vereador Selim, Lei, terminando, 13.656 do vereador Rafa Zimbaldi e as outras, vereador Tiago Ferrari. Nós temos que no dia seguinte, a hora que essa casa mantiver esse veto, entrar revogando todas essas leis, porque todas estão com vício de iniciativa. Vereador, eu acho que quem está misturando alhos com bugalhos e distorcendo é Vossa Excelência. Me desculpe com todo o respeito, mas o que eu estou discutindo e eu desafio Vossa Excelência, se Vossa Excelência pegar o parecer desse projeto que foi feito verbal, se tiver fundamentação, não tem, vereador. É importante a gente ter, e existe isso no regimento interno que a gente precisa fundamentar. E eu peço para o presidente da Comissão de Legalidade, e depois com a parte, que me corrija se eu estiver errado. Agora, vereador, o que a gente não pode é desvirtuar o que eu estou falando, e eu pedi tempo de liderança para a gente discutir justamente isso, é que a gente tem que repensar os nossos critérios. Se foi feito isso anteriormente, hoje eu vi um motivo para que a gente possa reforçar uma prerrogativa que é nossa e uma determinação que já existe. O vereador Luiz Henrique Cirilo, quando protocolou esse projeto de resolução, ele faz menção expressa na questão da fundamentação. E a fundamentação é justamente para que, quando a gente fizer esse debate, a gente saiba argumentar e contra-argumentar. Senão, o que fica? Fica uma distorção com nós mesmos. E a gente não sai Boa parte, vereador. Eu tenho que respeitar a opinião do senhor, mas o senhor está explicando o inexplicável. Aqui já passou, que nem o vereador Arthur Orsi disse, 300 mil projetos aqui, sem nenhuma fundamentação, quando é dado na hora, no regime de urgência. Claro que a gente aqui não podemos fiscalizar e nem defender voto de ninguém, cada um vota de acordo com a sua consciência, mas eu acho que eu vou ficar de olho daqui para frente em todos esses projetos de urgência, vereador, porque não tem fundamentação. Eu só quero terminar com uma frase. Eu não estou explicando o inexplicável, eu estou explicando qual é a nossa função. E, se houve erros no passado, não justifica erros do presente e no futuro. É simples assim. Obrigado, vereador. Estamos, a partir de agora, em cadeia com
TRE na transmissão do horário de propaganda eleitoral gratuita. Tem a tribuna como próximo inscrito. Vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo, pedindo desculpas ao vereador sobre o processo que está arquivado, vereador. E amanhã estaremos providenciando já e sanando esse problema, contando com a colaboração do senhor, que tem 10 minutos. Pela ordem, vereador doutor Arthur Orsi. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu estou vendo aqui que o parecer com relação ao veto ia ser verbal hoje da comissão. Foi verbal. Então, o parecer da Comissão de Constituição hoje foi verbal. Então, agora nós vamos manter o veto sem fundamento, se for esse o caso. Então, senhor presidente, vamos retirar o vereador Tiago Ferrari, vamos fazer um requerimento de adiamento e vamos fundamentar o parecer. Porque se Vossa Excelência votar agora a favor do veto num parecer verbal da Comissão de Constituição, o senhor me desculpe, mas o senhor vai vereador. estar indo contrário ao que o senhor acabou de falar. Obrigado, vereador. 10 minutos, vereador, senhor Paulo Búfalo, líder do PSOL. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Apenas para que a gente não distorça e que eu não pareça que eu sou irresponsável, o veto tem um parecer juntado pelo vereador Rafa Zimbaldi, salve melhor juízo, com fundamentação. Tá ali no processo. Agora, é o momento da gente fundamentar, nem que seja para reiterar os termos da fundamentação do Executivo, mas é o momento da gente pegar e mudar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho debater esse veto ao projeto do nobre vereador, querendo dialogar com os colegas parlamentares, quando traz aqui a necessidade da fundamentação, o que eu acho muito positivo. No entanto, há uma situação também que essa casa é essencialmente política, não é um conselho de notáveis juristas aqui que ficam disputando pareceres favoráveis e contrários. Nós temos aqui uma orientação, é a impessoalidade, a moralidade e a legalidade. E aí nós vamos votar, considerando esses 3 princípios, mas por uma decisão política. Ou seja, se nós começarmos também, vamos fundamentar. Aliás, é o seguinte, esse critério de fundamentação, e aí é importante fazer uma distinção aqui, oposição e situação, porque os projetos da oposição aqui na casa, vários projetos têm sido objeto de análise da consultoria jurídica, enfim, e matérias correlatas, às vezes passa pela comissão sem qualquer critério, sem inclusive pedir consulta aqui dos nossos juristas da casa. Então, é uma decisão política também. E a comissão, ela age dessa maneira. Deveria, nesse caso, fundamentado ou não, ter o mesmo tratamento para o conjunto da obra. Ou seja, nós não podemos eliminar aqui também a seguinte questão. Os pareceres jurídicos, eles têm lado, eles têm fundamentação segundo o interesse político. Essa que é a questão, gente. Então, é necessário fundamentar ou não fundamentar. A questão é que nós estamos aqui remetendo sempre a um debate da política. A segunda questão que eu quero trazer com os nobres vereadores é o seguinte: o projeto do nobre vereador Zé Carlos... Uma parte, vereador, antes que Vossa Excelência... Só um momento, senão vou perder o raciocínio. O nobre vereador José Carlos, atento a um equívoco dessa casa, que eu não terei como aferir, porque pediu o processo ao presidente da casa. Hoje a nossa biblioteca está com horário limitado. A partir da próxima sessão nós teremos novamente essa biblioteca aberta para poder ter acesso aos processos. Então, eu não vou declinar, porque eu não tenho informações de quem votou o projeto. Eu vou assumir para nós. Nós, inclusive eu, votei um projeto no mês de dezembro e cometemos um equívoco aqui. O nobre vereador Zé Carlos, ele está fazendo uma correção do equívoco que essa casa teve, porque no projeto de lei que originou a Lei 14.747 de 2013, nós
revogamos aqui um conjunto de leis que já foram citadas e, inclusive, revogamos todas as penalidades. Então, o PROCON, hoje, se ele chegar lá no estabelecimento, não tiver uma informação essencial lá, que ao longo da história essa casa foi prevendo que o estabelecimento comercial deveria ter, ele não chega lá, não tem a informação, o PROCON não tem como autuar, ou seja, ficou sem o principal instrumento que poderia ser, diante dessa situação, arrecadar para o próprio erário público. Então, a casa, ela cometeu esse equívoco em dezembro. Nobre vereador, atento, restabelece essa condição. O executivo, não, avalio que Vossa Excelência é lúcido. Aí, o executivo, ele veta isso, mas cabe a nós agora fazer a correção do que nós fizemos lá atrás. Então, esqueçamos o executivo e essa casa pode derrubar esse veto, porque nós vamos ser cobrados. Daqui a pouco, os estabelecimentos comerciais não estão mais cumprindo esse regramento, o PROCON está de mãos amarradas, porque não tem o principal dispositivo, que são as penalidades estabelecidas, né, nessa legislação consumerista aqui municipal, e nós seremos cobrados por essa situação. Como não tem como apontar quem foi e quem não foi, a responsabilidade chamemos para nós. Deixa o executivo na dele, fez o parecer, enfim, parecer em relação, que pesaria também em relação às outras legislações aqui, e aí nós, fazendo, aí sim, essa meia-culpa, façamos então essa correção, derrubando o veto. Tem a parte, nobre vereador. Vereador Paulo Búfalo, mais uma vez, eu defendo as minhas convicções até o fim. E Vossa Excelência, na sua fala, quando fala que esta casa tem um cunho político, é inegável que ela tem um cunho político. Tanto é que até no processo de organização dela, do funcionamento dela, tem a oposição, tem a base governista. Isso faz parte da democracia. Agora, quando Vossa Excelência fala da questão do parecer, que nós não precisamos ser legalistas, nenhuma sumidade, eu não estou cobrando que ninguém seja, que nós sejamos sumidade, que nós sejamos conselho de notáveis. Eu estou cobrando justamente o que Vossa Excelência falou também, que essa casa é uma casa que tem que obedecer ao princípio da legalidade. É isso que eu estou debatendo e é isso que a gente tem que pensar. Não, eu entendo, nobre vereador. Agora, não, eu avalio, né, o grau de estagnação que teria a legislação no país se os parlamentos eles não fossem ousados em determinados momentos e se dispusessem a buscar uma argumentação política, enfim, que pudesse avançar no processo legislatório, pudesse avançar no arcabouço jurídico do país, enfim. E aí eu avalio o seguinte: à medida que nós, no nosso regimento, nós temos os dispositivos que nos permite votar com um parecer verbal e aprovar uma legislação, e nós aprovamos, o plenário ele é soberano, ele tem essa prerrogativa, e ao ser soberano, ele estabelece a legislação. Portanto, avalio aqui que seria de bom grado, tanto para fazer frente à argumentação já trazida aqui, do tratamento dado pelo Executivo à Casa, como para restabelecer uma situação que a Casa cometeu um equívoco em dezembro de 2013, nós deveríamos derrubar esse veto e fazer prevalecer a legislação proposta aí pelo projeto de lei do nobre vereador José Carlos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Gilberto Vermelho. Presidente, mesmo sabendo que nós estamos sem o sinal, mas um tema muito importante aqui, eu queria solicitar o tempo de bancada e indicar o nobre vereador Cirilo para fazer uma discussão.
Ok, obrigado, vereador Gilberto Vermelho. Doutor Luiz Cirilo, nosso presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, tem a tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu quero, como vice-líder do PSDB, pedir licença a todos os membros da nossa bancada, vereador Arthur Orsi, vereador Marcos Bernardelli, vereador Jorge da Farmácia e vereador Gilberto Vermelho, e fazer um cumprimento especial ao vereador recém-ingresso aqui na nossa casa, vereador Francisco Paixão. Que o senhor esteja nesse período de 30 dias aí abençoado, iluminado, e que possa sempre contribuir com essa casa no mais alto nível de discussão. Senhor presidente, eu sei que nesse momento o sinal já está cortado, ou seja, nós falamos apenas dentro dessa casa, mas sinto-me na obrigação de, mesmo sem qualquer vínculo externo, dar uma opinião, dar um parecer sobre a importante discussão que se trava nessa noite. Quero deixar consignado meu mais elevado respeito a todos os vereadores que me antecederam, independente da posição que tomaram. Mas eu vejo que a discussão que hoje travamos nessa casa, eu travei em 2010. Razão pela qual eu apresentei um projeto de resolução para que mudássemos o regimento interno naquela ocasião, porque o que acontecia era muito pior do que acontece hoje. Se hoje acontece, o vereador Zé Carlos pode me ajudar, vereador Arthur Orsi e tantos vereadores que já mais antigos de casa, vereador Ângelo Barreto. Antigamente, vereador Carlão do PT, e quando eu falo antigamente, é no mandato passado. Os projetos iam para a comissão e o vereador só fazia um X, dizendo se era favorável ou contrário. Não tinha que escrever, não havia necessidade de fundamentar. Haja vista que a consultoria legislativa é que fazia o parecer pronto de 3 linhas. O nobre vereador Espacinho, Luiz Henrique Cirilo, exara parecer, como eu tinha colocado um xizinho no F de favorável, exara um parecer favorável. E esse projeto vinha para a discussão da casa. E esse projeto muitas vezes era aprovado. Verdade, vereador Ângelo Barreto? E muitas vezes acontecia de vir veto do chefe do Executivo, fundamentado em 2, 3 laudas. E eu ficava num contraponto, vereador Carlão. Nós aqui, com o simples argumento de um parecer de 3 linhas dado pela consultoria, sem qualquer parecer fundamentado da casa, vereador Vermelho. E o chefe do Executivo dava um parecer de 3 laudas vetando aquele projeto que, no primeiro momento, era amplamente meritório. Eu apresentei um projeto de resolução, foi difícil passar nessa casa naquela ocasião, mas depois de uma grande articulação, aprovamos e mudamos o regimento interno. Mudamos no seguinte sentido: o parecer do vereador deveria ser fundamentado, opinião fundamentada. Alguns vereadores, na época, que já não estão mais entre nós, me questionaram: você está dando trabalho, você vai dar trabalho para nós. Eu falei: mas é um trabalho que amanhã ou depois, se vier algum veto, nós temos condição de analisar o parecer e analisar o veto, e, a partir daí, até tomar uma segunda decisão ou manter a decisão favorável por ocasião do parecer. E foi assim que foi analisado e votado e aprovado esse projeto. Hoje, na noite de hoje, vereador Vermelho, nós estamos diante de uma situação muito semelhante. O projeto do vereador Zé Carlos é amplamente meritório. Amplamente meritório. Eu acho que aqui não tem vereador algum que possa discordar da importância do projeto. Pois não, vereador Marcos, pode falar. Vereador Cirilo, eu quero cumprimentá-lo porque esses fatos, mesmo sendo não tão longínquos, dão uma clareza de que as ponderações do vereador Tiago Ferrari estavam na vertente correta. Quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar também o vereador Tiago Ferrari, porque é desta maneira, com essa discussão, se possamos amadurecer e talvez até acrescer dentro do próprio regimento interno, ou façamos. Mas hoje devemos seguir o que é que está nos regulamentando. Muito obrigado, vereador Marcos Bernardelli. E eu quero deixar 3 vereadores aqui com mais elevado destaque. O vereador Ângelo Barreto, o vereador Zé Carlos, o vereador Tiago Ferrari, o vereador Arthur Orsi, que foram fundamentais naquele momento para que o projeto fosse aprovado, o projeto de resolução. E hoje nós estamos diante de um projeto que, na verdade, não teve um parecer escrito, e teve um parecer verbal. E, na verdade, na medida em que os pareceres ocorrem dentro dessa casa, ou escrito ou verbal, eles passam a ter a mesma regra e sua importância.
Tanto é que o momento seguinte foi a votação dos membros da comissão. Desculpa, a votação dos membros dessa casa. E para que chegasse no veto, ele passou por 2 votações favoráveis. Então, hoje nós estamos diante da seguinte situação. Mudemos nossa opinião e podemos votar a favor do veto? É uma posição. E essa casa aqui é legítima também, até para mudar de opinião. Nós não estamos atrelados a uma Constituição Federal na hora do voto. No momento da comissão, eu acho que é fundamental, nós não podemos rasgar a Constituição, rasgar a lei orgânica e o regimento interno. A comissão tem que trabalhar com esses diplomas na mão. Mas, por ocasião do voto em plenário, aqui é uma casa política. Aqui nós podemos flutuar dentro ou não daquilo que nós possamos entender. Pois não, vereador Vermelho. Vereador Luiz Henrique Cirilo, eu queria parabenizar a fala de Vossa Excelência, e eu tenho convicção, não tenho dúvida, do ganho que esta casa teve e continua tendo com Vossa Excelência à frente da comissão. A Vossa Excelência vem fazendo um trabalho muito bom, melhorando as condições da comissão, e o senhor acabou de dizer uma coisa que é fundamental, que se tem uma questão que nós temos que preservar aqui, é a autonomia do voto de cada um parlamentar, que a nós é conferido. Então, quero dizer que eu, como líder da bancada do PSDB, que Vossa Excelência, como meu vice-líder, eu tenho toda a liberdade de falar nesse microfone agora, e tenho toda a garantia que Vossa Excelência tem sido e continuar sendo um grande presidente da comissão. Parabéns. Muito obrigado, vereador Vermelho. E eu vou além, viu, vereador Vermelho? Na semana passada, nós tivemos uma reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Infelizmente, eu tive que abrir e fechar porque não teve membro. Ou seja, eu não tenho condição de discutir sozinho todos os projetos dessa casa, ainda mais numa semana que tinha vetos do Executivo. Faltou vereadores lá. Agora, cabe a cada vereador que é membro da comissão ou efetivamente comparecer às reuniões e participar, ou pedir licença temporária para que o suplente venha fazer parte, visto que quando nós fazemos eleição nessa casa, faz do titular e faz do suplente. Vereador Arthur Orsi. Vereador Cirilo, eu queria só dizer que o aspecto formal levantado nesse caso é uma mera justificativa para quem quer manter o veto. Agora, de fato, e de maneira concreta, o projeto de lei do vereador Zé Carlos altera a lei, por exemplo, de iniciativa do vereador Biléu Soares, que trata sobre a fixação de cartazes garantindo a preferência de mães gestantes, idosos e mães com crianças de colo nos supermercados, estabelecimentos comerciais. O projeto de lei do vereador Zé Carlos altera também a lei que obriga a fixação nos restaurantes e bares daquele cartaz que todos nós verificamos quando vamos no estabelecimento, se não colocar um tiro ao alvará, para poder visitar a cozinha do estabelecimento. Todas essas leis são de iniciativas de parlamentares. Se nós concluirmos na data de hoje que o veto, com base na argumentação do Executivo do vício de iniciativa, é procedente, em função que o projeto do vereador Zé Carlos só modifica alguma coisinha de cada uma dessas leis para homogeneizar a fiscalização. Nós vamos estar assumindo... Uniformiza. Nós vamos estar assumindo, vereador Cirilo, que essas leis, que hoje estão em vigor e que são amplamente fiscalizadas pelo Executivo, e que o Executivo já arrecadou milhões em multas com base em todas elas, são inconstitucionais. Nós vamos criar um problema jurídico para a própria Prefeitura, vereador Vermelho, porque alguém vai poder chegar daqui para frente e questionar da Prefeitura a legalidade da cobrança da multa, por causa da colocação, que não colocou cartaz de preferência de idoso, porque não colocou cartaz para visitar a cozinha, como a lei do vereador Rafa Zimbaldi também, vereador que obriga Arthur, a fixação de cartaz, eu como agradeço. as leis que obrigam a fixação de cartaz gostaria de ouvir o da vereador Zé pedofilia. Não, só para terminar. Pois não. E outra questão, vereador Cirilo. Não vai dar tempo. Eu acredito, rapidamente, que... Senhor presidente, ou nós vamos vereador manter... Arthur, eu agradeço, Tá, eu tenho ok. 30 segundos. Acho que a intervenção do Vossa Excelência foi pertinente. Vereador Zé Carlos, como autor do projeto. Não, vereador, eu quero aqui dizer e parabenizar, quando naquele momento o senhor falou da fundamentação. Só que a fundamentação do Executivo, pelo amor de Deus, né, vereador? Nós brigamos tanto por fundamentação, ele dizer que é vício de iniciativa, é brincadeira, brincar com essa casa.
Bom, fica aqui a minha consignação e a minha posição, que eu acho que dentro da legalidade essa comissão tem trabalhado e atendido as expectativas de todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Luiz Cirilo. Não havendo mais vereadores a discutir, entra em votação. Vereadores favoráveis ao veto total dirão sim, contrários não. Dr. Vinícius Gratti, primeiro secretário ad hoc, chamada de votação. Vereador André von Zuben. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Não. Vereador Antônio Flores. Ausente. Vereador Arthur Orsi. Não. Vereador Aurélio Cláudio. Sim. Vereador Campos Filho, presidente, não vota. Vereador Carlão do PT. Não. Vereador Carlinhos Camelô. Não. Vereador Carmo Luiz. Ausente. Vereador Cid Ferreira. Ausente. Vereador Sidão Santos. Sim. Vereador Edson Ribeiro. Sim. Vereador Francisco Paixão. Sim. Vereador Gilberto Vermelho. Sim. Vereador Gesiel Silva. Sim. Vereador Jorge da Farmácia. Sim. Vereador Jorge Schneider. Ausente. Vereador Luiz Cirilo. Não. Vereador Luiz Lauro Filho. Ausente. Vereador Luiz Rossini. Sim. Vereador Marcos Bernardelli. Sim. Vereador Pastor Elias Azevedo. Sim. Vereador Paulo Búfalo. Não. Vereador Paulo Galtério. Ausente. Vereador Pedro Tourinho. Não. Vereador Professor Alberto. Sim. Vereador Professor Ronaldo. Sim. Vereador Rafa Zimbaldi. Sim. Vereador Roberto Alves. Ausente. Vereador Tiago Ferrari. Sim. Vereador Tico Costa. Sim. Vereador Vinícius Gratti. Sim. E vereador José Carlos. Não. Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, senhor presidente. Com 17 votos favoráveis, fica mantido o veto total ao projeto. Item 2, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei 19/14, processo 215.507, de autoria do vereador senhor Zé Carlos, que unifica os procedimentos fiscais e administrativos aplicados na fiscalização do cumprimento da legislação municipal, que dispõe sobre diversas exigências. Convoco a Comissão de Constituição, Legalidade, na presidência, Dr. Luiz Cirilo, caso haja necessidade, vereador, para pedir tempo e exarar o parecer sobre o veto total ao projeto de lei 19/14, 215.507. Há muita necessidade de tempo, sim, senhor presidente. 10 minutos no mínimo. A sessão está suspensa por até 10 minutos.
Alô? Vamos falar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Luiz Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do restante do tempo e indica o vereador Rafa Zimbaldi. Vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, tem a tribuna para exalar o parecer. Parecer favorável ao veto por maioria, senhor presidente. Com o parecer favorável por maioria, entra em discussão. Vereador Dr. Arthur Orsi tem a tribuna por até 10 minutos e a transmissão, que não ocorre pela televisão, está ocorrendo normalmente pela internet desta sessão ao vivo pela internet. Senhor presidente e senhores vereadores, senhor presidente, eu falo para os vereadores, a minha intenção é tentar tocar o coração e a mente dos nobres vereadores dessa casa. Na verdade, eu não falo para fora, senhor presidente, eu falo para dentro, porque esse projeto do vereador Zé Carlos é muito semelhante ao anterior. Esse projeto, ele prevê exclusivamente a unificação das multas. Para quê? Para que um determinado cartaz, se não for afixado, tenha uma multa e outro cartaz tenha um outro tipo de multa. Porque a multa pela não colocação dos cartazes, senhor presidente, senhores vereadores, ela está estabelecida em cada legislação, em cada lei diferente. Eu queria só dizer o seguinte: o executivo, com essa justificativa dele, ele criou um problema jurídico, senhor presidente, senhores vereadores, muito grande para ele. Todos os comerciantes que foram multados, autuados e multados por descumprimento da lei que obriga a fixação nos restaurantes sobre a possibilidade de visitar a cozinha, todos esses contribuintes, eles podem ingressar com uma ação de regresso agora contra a prefeitura, com uma ação de indenização, pedindo a restituição daquilo que foi pago. Todos os contribuintes de Campinas que foram multados também pela lei do vereador Biléu Soares, que obriga a colocação de cartazes nos restaurantes, supermercados, para dar preferência às crianças, aos idosos, às mães com crianças de colo, todos esses estabelecimentos, vereador Zé Carlos, que foram multados com base nessa lei, eles podem entrar com pedido de ressarcimento contra a prefeitura, porque a própria prefeitura reconhece a inconstitucionalidade da lei. Todos os contribuintes autuados e multados, senhor presidente, com base também na lei do nobre vereador Rafa Zimbaldi, que obriga a colocação de cartazes que dão preferência aos doadores de sangue na cidade de Campinas, nos estabelecimentos bancários e em outros estabelecimentos, senhor presidente. Todos esses estabelecimentos que foram multados com base nessa lei, vereador Ângelo Barreto, vão poder ingressar com ação contra a prefeitura, porque a prefeitura reconhece que a lei é inconstitucional, na medida em que tomou essa decisão aqui hoje. Todos os contribuintes, senhor presidente, que foram multados pela não colocação nos estabelecimentos bancários dos cartazes alusivos
a que aquele estabelecimento, a que aquele banco tem bebedouro e sanitário para os seus clientes, nos termos da Lei 12.615, de autoria do vereador Jairson Canário, todos esses bancos poderão pedir ressarcimento na prefeitura, tendo em vista que o próprio executivo reconhece que essa lei agora é inconstitucional. Outra lei também do vereador Luiz Iabico, senhor presidente, senhores vereadores, que obriga aos bancos, às instituições bancárias, que coloquem cartazes dizendo do tempo máximo de espera em fila, e não foram poucos bancos, vereador Ronaldo, que foram multados na não colocação desses cartazes, projeto de autoria do nobre vereador Luiz Iabico. Todos esses bancos, vereador Zé Carlos, poderão agora ingressar com uma ação pedindo a devolução dos valores da prefeitura, porque a própria prefeitura hoje reconhece que essa lei é inconstitucional. Outra lei, senhor presidente, senhores vereadores, de autoria do vereador Tadeu Marcos Ferreira, grande vereador Tadeu Marcos Ferreira, que obrigava os supermercados e hipermercados a colocar caixas especiais para os deficientes e obrigava a colocação de cartazes informando isso. Todos os supermercados, vereador Rafa Zimbaldi, que foram multados com base na lei do vereador Tadeu Marcos, vão ingressar agora com uma ação contra a prefeitura, porque a própria prefeitura hoje reconhece que essa lei é inconstitucional. Tem várias outras, senhor presidente, senhores vereadores. O que eu quero chamar a atenção é que nós abrimos um precedente jurídico hoje aqui para os bancos, para os supermercados, para os estabelecimentos comerciais, pedirem ressarcimento de todas as multas que eles pagaram, com base nessa legislação que está aqui hoje, que todas são de autoria de vereadores e não é de autoria do Executivo. Na medida em que o Executivo coloca na sua justificativa que projetos de lei que tratam sobre a fixação de cartazes é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. E essa casa tinha oportunidade hoje de corrigir essa distorção. Eu acho que, como foi muito bem dito aqui, existem momentos onde o próprio Executivo erra, o próprio Executivo comete falhas, né? A própria Comissão de Constituição aqui pode errar num projeto ou em outro, mas projetos onde nós temos reiteradamente leis de iniciativa de vereadores que são sancionadas aqui por inúmeras administrações. E outra coisa, tem lei aqui que foi sancionada, inclusive, pela atual gestão, senhor presidente, senhores vereadores. É uma incoerência muito grande. Tem aqui a lei do professor Alberto, que foi sancionada, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino superior de afixar placa ou cartaz com informações sobre a gratuidade na emissão de diploma. Vereador Pastor Elias. O prefeito Jonas Donizete sancionou, de autoria do vereador professor Alberto. Todas as instituições de ensino hoje têm que pôr placa, falando dos diplomas. E agora o Executivo veio no projeto falando que a lei para fixar a questão de fixação de cartaz é iniciativa exclusiva dele. Não dá, gente, vocês me desculpem, se alguém puder dar uma justificativa plausível para mim, que não seja essa de que o parecer não está fundamentado. Nós temos um exemplo claro aqui, lei do professor Alberto, publicada no dia 30 de outubro de 2013. Agora, se eu propuser, então, aqui uma lei alterando a do senhor aqui, professor Alberto, falando que o cartaz tem que ser colocado de certa forma, e diferentemente da forma que o senhor colocou aqui, a lei, e o Executivo alega que tem vício de iniciativa, como é que ele sancionou a lei do senhor, então? O vereador Rafa Zimbaldi, líder do governo, é querer justificar o injustificável e o inexplicável. Agora, se essa casa quer fechar os olhos para isso tudo e achar que o que o Executivo faz está certo, está correto, com esses exemplos que nós temos aqui, eu vou ser muito claro com os senhores aqui. Infelizmente, eu vou entrar com um projeto de lei aqui revogando todas essas leis. Porque essa casa entendeu, essa casa concorda com o posicionamento do Executivo. Os senhores me desculpem. Os senhores concordaram que todas essas leis estão inconstitucionais. Porque a única coisa que a lei do vereador Zé Carlos fazia era modificar essas leis falando da forma de publicação do cartaz.
Então, a lei do vereador Rafa Zimbaldi, a lei do vereador Tadeu Marcos, a lei do vereador professor Alberto, a lei do vereador Francisco Selim, lei do vereador Canário, todas essas leis, os senhores me desculpem, mas estão inconstitucionais. E eu digo aos contribuintes da nossa cidade, que pagaram multas porque não colocaram esses cartazes, vão ganhar dinheiro, os advogados e os contribuintes que entrarem com ação pedindo de volta o dinheiro, porque o próprio executivo está reconhecendo a inconstitucionalidade. Temerário, senhor presidente, senhores vereadores, temerário o que essa casa fez hoje. Desculpe, infelizmente, nós não conseguimos mostrar a gravidade da situação, vereador Rafa Zimbaldi. Mas agora, para que não haja mais problema de ordem jurídica, nós vamos revogar todas essas leis. E eu conto com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Arthur Orsi. Vereador Paixão, próximo vereador inscrito. Pela ordem, o próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por até 10 minutos. Vai fazer a parte, Ângelo. Vai fazer a parte aí. Por favor, conto com você. Senhoras e senhores, colegas vereadores, boa noite. Venho aqui somar esforços na tentativa de dialogar com os colegas vereadores. É uma tentativa que a gente tem feito de forma sistemática, fraterna, constante nessa casa, na tentativa de sensibilizá-los para que a gente não coloque essa Câmara numa posição desconfortável. Eu fico até preocupado. O vereador Paixão está chegando agora aí, vai ficar com a impressão dessa casa de que aqui o prefeito é quem manda e desmanda. Né? É um negócio que é complicado a gente logo de cara, eu lamento, viu, vereador, que seja essa a sua recepção aqui na casa. Você está vendo um momento duro do nosso ofício de vereador. E quero colocar aqui, sobre um determinado aspecto, a questão desse veto. O vereador Zé Carlos, nas duas proposituras que estão agora em discussão, a primeira e essa agora, ele trabalha no sentido de desburocratizar um pouco do funcionamento das instituições, da vida na cidade. E desburocratização é um desejo que eu acredito que, se você perguntar para 100 pessoas, pelo menos umas 99 vão falar que são a favor de diminuir a quantidade de obrigações, de tarefas, facilitar os processos. Então, acho que esse projeto, antes de mais nada, é um projeto muito meritório, muito meritório. Independente dele ser um projeto que tenha visto de iniciativa ou não, ele tem um mérito muito grande. Eu me lembro aqui no ano passado, também fazendo uma dessas duras discussões sobre legalidade de projetos e de vetos do prefeito, eu propus ao Executivo Municipal que, quando houvesse um bom projeto, que por acaso tenha visto de iniciativa, mas que vai ser benéfico para a cidade, a Prefeitura tem todo o poder, mas todo o poder, de vetar se quiser, mas encaminhar um projeto de igual teor para que ele seja vetado aqui. Mas, é coisa pequena, isso é coisa de... Vem, peraí, vamos lá. Se isso aqui é coisa pequena, mas o vereador não pode fazer, quem pode fazer? Quem pode resolver, então, as coisas pequenas? Quem pode desburocratizar a vida do cidadão? Quem pode pensar os problemas do dia a dia? Porque nem o vereador pode fazer e nem o prefeito quer fazer, porque, afinal de contas, não faz, né? O prefeito só manda projeto para a gente aqui, a maior parte dos projetos são projetos de grande monta no que diz respeito a recursos ou importância para o funcionamento da cidade. Cria-se aí um vazio do ponto de vista de como é que nós vamos dialogar com os cidadãos. E aí eu lembro que o papel do parlamento e dessa Câmara, em grande parte, é sermos aqueles que dialogam cotidianamente com as demandas dos cidadãos. Eu vejo um vereador, feito o vereador Tico Costa, sempre presente na região sul da cidade. Me pergunto se o vereador Tico Costa não é um interlocutor privilegiado para construir legislação que diga respeito aos problemas que são apresentados
pelo dia a dia das pessoas e que muitas vezes é ali, convivendo com as pessoas, que o vereador vai perceber. Então, eu dou um exemplo aqui, mas são vários os vereadores que têm essa característica. E, no entanto, me deixa perplexo ver que, mesmo quando, então, temos um projeto, ou no caso 2, que tem mérito, que tem similaridade a outros projetos que já foram aprovados nessa casa e que não estão sob questionamento judicial nesse momento, não estão. Não tem ninguém questionando esse bando de lei que tem aí, que manda pôr placa disso, placa daquilo outro. Não tem ninguém questionando isso na justiça, não, tem? De autoria de vereador, os projetos. Pois é, será que vai começar a ter, vereador? Eu estou me perguntando se vai começar a ter agora questionamento, então, porque... Permite uma parte, vereador? Cria-se uma incoerência, vereador Ângelo, pois não. Olha, acho que nunca faltou nessa casa, por parte dos vereadores, a grande vontade, eu falo isso com toda tranquilidade, até pelos meus 4 mandatos aqui nessa casa, estou no 4º mandato, e desde o primeiro mandato, não faltou, por parte dos vereadores que por aqui passaram, a vontade de construir leis que viesse ao encontro dos interesses da sociedade e que pudesse ajudar o Executivo a resolver boa parte dos problemas dessa cidade. Aliás, eu penso que é também papel do Legislativo, que anda para a cidade, que visita os bairros, que ouve as necessidades da população, pensar em leis que possa contribuir e ajudar o Executivo no sentido do cumprimento, inclusive das suas metas e propostas e campanhas, seja ele qual for que ocupar o cargo de Executivo aqui. A gente sabe que no período eleitoral as disputas elas são legais, é bom que tenha, porque cada um está disputando o teu projeto, mas depois é importante que o Executivo e o Legislativo pensam na sociedade. E os vereadores desta casa têm cumprido esse papel. Então é natural que em alguns momentos possa aparecer algum tipo de projeto que venha ao interesse da sociedade, mas não tem a legalidade que, infelizmente, a nossa Constituição estadual e federal impõe. Então, isso é possível. E nem sempre, como os vereadores dessa casa, nem todos são bons advogados, ou mesmo nem todos é formado em advocacia, são advogados, são vereadores, podem correr o risco de apresentar projeto com muita vontade, mas que ele tenha ilegalidade. Por isso, a Comissão de Legalidade faz a discussão, faz o debate, e o plenário, como soberano que é, aprova ou rejeita o projeto proposto por qualquer um vereador desta casa. O que me preocupa daqui para frente? Primeiro, que o vereador Arthur Orsi, ele levanta uma série de leis, e ele levantou uma quantidade de leis que ele mesmo sabe que é muito inferior às que tem na cidade de Campinas, que foi sancionada pelos executivos, não um privilégio apenas desse executivo, de outros executivos, que tem visto que, dentro desses argumentos, tem vício de iniciativa. Isso coloca em dúvidas, para quem está acompanhando pela internet essa sessão, porque agora ela não está sendo transmitida em função do horário eleitoral, coloca em dúvida o trabalho que nós, vereadores, estamos fazendo nesta casa. Isso me preocupa muito. O vereador Arthur Orsi, o excelente advogado que é, e é procurador desta casa, e é uma pessoa que tem responsabilidade, até porque, pela profissão dele, ele precisa ter essa responsabilidade quando ele usa o discurso e a fala dele aqui, coloca o trabalho desta casa em dúvida. Em dúvida por quê, vereador? Se um determinado executivo sanciona uma lei ilegal minha, inconstitucional, e um vereador desta casa tenta mudar um artigo, ou acrescentar um artigo daquela lei, vereador Arthur Orsi e todos os vereadores que estão aqui presentes, no sentido de contribuir, ela é inconstitucional, a minha lei também é. Ué, e por que o executivo sancionou? Qual é a relação que eu tenho com esse executivo, que ele sanciona uma lei inconstitucional minha, mas não sanciona a lei do outro? Qual é a relação que tem? Isso é um problema.
Eu estou levantando isso aqui porque o vereador Arthur Royce elenca uma série de leis que me deixa preocupado. E eu não estou falando apenas desse executivo, vereador Arthur Royce, porque temos que ser sério aqui, não é privilégio desse executivo, é de outros também que fizeram isso. E aí, como é que fica essa situação toda? Isso me preocupa, isso me deixa preocupado. Vereador Pedro Torinho, eu queria... como próximo inscrito aí, depois eu vou falar, mas então eu encerro aqui para o senhor poder terminar o raciocínio de Vossa Excelência. Bem, vereador Ângelo, fica tranquilo que a tua... Pela ordem, senhor presidente. Ainda estou... Pela ordem. Eu peço que pare o meu tempo, então, para que... tem que parar, né, vereador? Claro. Agora parou. Eu solicito prorrogação da sessão por 2 horas. Em discussão, pedido verbal do vereador Zé Carlos para a prorrogação de mais 2 horas. Não havendo vereadores a discutirem, votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a prorrogação por mais 2 horas. Vereador Dr. Pedro Torinho. Bem, eu agradeço ao vereador Zé Carlos por essa importante lembrança, sem a qual a gente não poderia continuar aqui. Quero continuar, então, a nossa reflexão aqui, tratando sobre essa questão que eu falava da burocracia, da burocratização da vida, e eu me pergunto o seguinte, será que os pequenos empreendedores, será que os pequenos comércios da nossa cidade vão ficar felizes em saber que o prefeito Jonas é contra a simplificação da vida nesses estabelecimentos? Será que eles vão ficar satisfeitos em saber que, quando se propõe unificar, organizar a cobrança de multas para que a gente possa ter um trato mais adequado no que diz respeito às multas... Opa, meu tempo foi encerrado, vereador Ângelo. O senhor é o próximo inscrito? O vereador Ângelo Barreto. O vereador Ângelo já cedeu, o senhor já cedeu, né? Posso continuar, então, vereador, né, vereador? Inscrito, vereador Ângelo Barreto, que cedeu o tempo ao vereador Pedro. Eu me pergunto, então, se os munícipes vão ficar satisfeitos em saber, porque nós vamos ter que contar para os munícipes que o prefeito Jonas Donizete... Uma parte, vereador. Só um segundinho, vereador Arthur. Tendo tido a oportunidade de facilitar a vida dos cidadãos, decidiu dificultar a vida dos cidadãos. Dificultar, garantindo que aquela miríade de um bando de imagens, de cartazes, de coisas, que as multas vão continuar todas separadas, não vão estar organizadas. Eu acho isso uma pena, porque o prefeito Jonas, ele foi eleito com a promessa de facilitar o processo econômico na cidade, dinamizar o processo econômico, facilitar a vida do empreendedor. A gente já sabe que na saúde as promessas não têm sido cumpridas, mas outras áreas a gente esperava que tivesse um cumprimento mais vigoroso das promessas que estão sendo feitas. E eu vejo que esse tipo de medida não está sendo efetivamente seguida. Vereador Arthur. Obrigado pela parte, vereador Torinho. Eu queria dizer, vereador, rapidamente, voltando para o aspecto jurídico, que o executivo ele não tem a autonomia do conhecimento e o monopólio do conhecimento para essa casa não poder discordar. E eu coloco aqui, vereador Torinho, várias vezes onde projetos de lei foram encaminhados a essa casa e os projetos chegando aqui, nós identificamos as irregularidades e eles voltaram para o executivo mandar de volta. No final do ano passado, nós tivemos mais de 10 projetos de lei, vereador Paulo Búfalo, que aconteceu isso. Recentemente, o projeto de lei que autorizava a construção da arena da Ponte Preta foi encaminhado para essa casa após uma análise rápida dos vereadores. Logo que o projeto chegou nessa casa, nós identificamos. Esse projeto não é projeto de lei ordinária, é projeto de lei complementar. O que o Executivo fez? Voltou para o Executivo, o vereador Pastor Elias, e o Executivo reconheceu e mandou o projeto de lei complementar. O vereador Rafa Zimbaldi é testemunha disso. Questão levantada por... Olha, o vereador Rafa Zimbaldi está dizendo que foram 8 vezes eu falei o nome dele, eu acho que foram 10, 15 projetos, então, que aconteceu isso. Agora, essa casa tem contribuído da melhor maneira possível. Nós não estamos querendo aqui fazer um cabo de força, falando que um tem razão, que o outro tem razão, mas o Executivo tem demonstrado que ele tem errado do aspecto jurídico, vereador Pedro Torinho, com relação a definir se um projeto de lei ele é complementar ou se ele é ordinário. Os senhores imaginem o resto, o vereador Rafa Zimbaldi é testemunha disso. Infelizmente, a gente aqui toma uma posição de querer ajudar, mas o Executivo,
entende de outra forma e impõe a vontade dele, né? Como que coagindo a base dele a fazer coisas erradas. Os senhores podem ter certeza que a votação de hoje vai gerar consequências de natureza jurídica e financeira para o município. Obrigado, vereador. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Não, só para não ficar dúvida aqui, quando eu falei da questão das leis que foram aprovadas aqui, e o que o vereador Orsi levantou, e quando eu disse, olha, se as leis que foram aprovadas aqui são inconstitucionais, qual é a relação que o vereador tinha com o executivo para aprovar uma lei inconstitucional com vício de iniciativa? Quando eu disse isso, eu não coloquei em dúvida o caráter de nenhum vereador desta casa. O que eu coloquei em dúvida é o seguinte: essas leis estão sendo cumpridas. Elas estão sendo cumpridas porque, na medida que o executivo sanciona uma lei, vereador Paulo Búfalo, que é inconstitucional, ele tem uma opção. Primeiro, a opção de vetar, mas quando ele não veta, e vamos dizer que ele erra, o jurídico errou e daqui a um ano ele descobre que aquela lei é inconstitucional, ele tem a prerrogativa de pedir a inconstitucionalidade dessa lei. Se o prefeito não pede, o executivo não pede e também não cumpre, não fiscaliza, é uma lei que foi para a gaveta. Então, mais uma vez, a gente pode estar achando que é uma lei que tinha um cunho apenas popular. Vamos fazer essa lei para ficar de bem com aquele segmento, e ela fica lá na gaveta, a minha parte eu fiz, e ela não é cumprida na cidade, e ela existe. Existe mais uma das mais de 15 mil leis que existem nessa cidade de Campinas, que a gente já tentou em algumas vezes tentar enxugar e não é possível, que fica na gaveta. Então não se trata de uma fala onde se coloca em dúvida a seriedade de um parlamentar aqui, de qualquer um que seja, mas até porque o vereador, naquele momento que ele apresenta a lei, ele tem convicção de que a lei é constitucional e de que a lei é importante para a população. Mas se o prefeito, o departamento jurídico do prefeito não entendeu dessa forma e deixou passar por qualquer relação que seja, no futuro, como é que fica? E aí vem essas contradições que só nos coloca numa situação cada vez mais ruim com a população. Então, acho que é importante a gente tomar esses cuidados daqui para frente, fazer um acordo entre nós vereadores. Eu já disse em outras, isso está gravado, não é a primeira vez que eu tenho falado isso aqui. É importante que os vereadores desta casa, que nós pudéssemos construir um acordo entre nós, até porque esse parlamento aqui é feito para isso, para fazer acordo, para dialogar, para discutir, no sentido da gente evitar que essas coisas aconteçam. Eu fico mal. Eu dou voto com os vereadores, independente de ser base ou não, num projeto que eles apresentam, voto em primeira instância, voto em primeiro turno e segundo turno. Aí vem um veto desse e eu sou obrigado a manter o veto. Então, isso para mim se eu voto contra o voto do vereador aqui, se é um projeto como esse do vereador Zé Carlos, que resolve no sentido de desburocratizar o funcionamento daquele estabelecimento, o vereador Zé Carlos pode chegar, não estou dizendo que ele faça isso, mas ele pode chegar e dizer, olha, o vereador Ângelo Barreto votou contra esse projeto. E aí, como é que eu vou explicar isso para aquele povo que é inconstitucional? Quando vem o veto, eu vou ter que ir nesse estabelecimento para dizer, olha, o vereador Zé Carlos não só mentiu aqui, como mentiu no plenário, enganou a gente com um projeto inconstitucional. Então, essas coisas viram uma disputa desnecessária, que não ajuda a gente nisso daqui, e a gente acaba dando voto porque eu não vou questionar nenhum projeto de um colega dessa casa, nunca fiz isso, nunca questionei voto e nunca questionei o projeto de nenhum colega dessa casa. E não será eu que vou fazer isso agora ou daqui para frente de questionar o projeto de qualquer vereador dessa casa. Sabe o que eu fico pensando às vezes, vereador Ângelo? Que essa maneira quase draconiana como a gente, às vezes, recebe tratamento aqui por parte do Executivo, talvez a gente devesse fazer, na Comissão de Legalidade, aí, um verdadeiro pente fino na legislação municipal e ver se tem outras legislações que estão em vigor e que são igualmente inconstitucionais. Vereador Pedro, tem artigo da lei orgânica do município que o prefeito não está cumprindo. Tem artigo. Pois é. Tem artigo da lei orgânica que o prefeito não cumpre nesta casa.
E nós, vereadores, eu vou me incluir, porque eu nunca cobrei isso aqui, não cobramos o cumprimento por parte do Executivo. Então, são assim, não é problema de legalidade, é problema de cumprimento. Então, as leis também têm que servir para ser cumprida. Se elas não são cumpridas, se elas são inconstitucionais, ela tem que sair da lista de leis desta casa. Porque o povo faz 15 mil leis, 20 mil leis. Não, eu me pergunto quantas dessas também vão ter visto iniciativa, viu, vereador? Eu não sei se a gente tem disposição, energia para fazer uma tarefa dessas, mas eu acho que a prefeitura está inspirando a gente a começar a enxergar as coisas dessa forma, porque eu vejo uma iniciativa feito essa, simples, proveitosa, benéfica. Eu quero parabenizar aqui o vereador Zé Carlos, viu, vereador? Não foi só um momento de lucidez, foram vários. Vereador Pedro, eu também quero parabenizar essa luta em glória do vereador Zé Carlos, mas foi muito, muito importante isso que ele fez. E queria dizer, vereador Petrolin teve uma força de expressão apenas quando disse de um momento lúcido de Vossa Excelência. Vossa Excelência teve vários momentos lúcidos aqui nesta casa, e eu posso testemunhar isso pelos 4 mandatos junto com Vossa Excelência aqui. Bem, é isso. Quero colocar aqui, expressar que nós vamos votar contra esse projeto, e a gente vai discutir esses vetos, esse veto, e a gente vai discutir esses vetos com cuidado, porque aqui nós fomos realmente quase colocado para nós que a gente não estava fazendo a discussão da forma pormenorizada e aprofundada o suficiente. Essa foi a defesa que foi feita aqui por membros da base de governo. Então, acho que a nossa resposta única, cabível numa situação feita essa, é discutir de forma aprofundada as questões ligadas ao veto. Muito Senhor obrigado. presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador, doutor Senhor Arthur presidente, Orsi. visualmente eu não enxergo quórum para votar essa matéria. Visualmente, né? Como diz o vereador Cid Ferreira, nós temos que ser legalistas aqui nessa casa, senhor presidente. Então, né, já que não tem quórum, projeto tão importante dessa natureza, acredito que tem que fazer verificação de quórum. Isso.